Estamos de volta com o programa Questão de Direito. Esse é o nosso terceiro bloco. A gente continua aqui discutindo questões aqui sobre o novo CPC, algumas dúvidas. Estamos aqui no bate-papo, tenho certeza que é agradável para que você que está aí sentado no seu sofá, no seu trabalho, onde quer que você esteja, conseguir entender e visualizar esse instituto jurídico aí no dia a dia, no que diz respeito à aplicabilidade. Eu queria iniciar esse terceiro bloco fazendo uma pergunta aqui que tem a ver com o nosso segundo bloco. No segundo bloco, a gente discutiu, professora Luciana, sobre a questão do devedor de pensão alimentícia, que hoje facilitou, busca-se uma facilitação para a pessoa que é tutelada, ela receber essa prestação que foi garantida em juízo. Agora, passando um pouco da questão da pensão alimentícia e falando um pouco sobre o direito de família. Dentro desse contexto de direito de família, tem algumas dúvidas aí que a gente vê que as pessoas ainda têm em relação ao novo CPC, que seria sobre divórcio e seria sobre também a dita separação judicial. Existe separação judicial? Não existe mais separação judicial? Como é que ficou essa questão de divórcio e separação no novo Código de Processo Civil? Bom, Douglas, realmente são institutos existentes, já existiam anteriormente. Num primeiro momento, quando a emenda 66 de julho de 2010 foi publicada, acabando com o lapso temporal para se requerer o divórcio direto, acabando com a imputação de culpa ao outro cônjuge para estar pedindo o divórcio litigioso, quando ela foi publicada, a maioria da doutrina entendeu, inclusive, que ela havia extirpado de vez o instituto da separação judicial. Não haveria mais, já que o maior poderia pedir o divórcio, então não havia mais sentido para se pedir a separação, quando se poderia pôr fim de imediato ao casamento e a todos os vínculos e efeitos dele. E, no momento posterior, já a grande parte da doutrina passou a entender que não, que a emenda que alterou o artigo da Constituição Federal, 226, instituindo a possibilidade do divórcio direto sem lapso temporal, ela não retirou das partes a opção por estarem realizando simplesmente a separação judicial ou extrajudicial ou o divórcio, continuava sendo a opção da parte. Então, o que trouxe o novo CPC, mais um aspecto, foi regulamentar uma questão que já era existente, mas a discussão permanecia. Quando as partes são maiores e capazes ou não têm filhos menores, elas têm a opção de estar, vamos dizer, requerendo esse fim, realizando a separação judicial ou o divórcio na esfera extrajudicial, administrativa, através de uma escritura pública no cartório de notas. Essa lei aí, ela é de 2007, de janeiro de 2007. Então, elas podem estar realizando dessa forma. Não é obrigatoriedade. Também aquele casal que, de forma amigável, todos maiores e capazes, sem filhos menores, tem essa opção, ele pode também realizar o divórcio ou a separação na esfera judicial. Então, a separação de fato é quando ambos já não convivem mais como marido e mulher. A separação judicial ou separação de direitos, se for na esfera administrativa, ela ocorre quando se coloca fim à sociedade conjugal, com os efeitos próprios do casamento, dever de assistência mútua, de coabitação, de estarem, vamos dizer, de um modo ou de outro, um cuidando do outro e o dever de fidelidade. E o divórcio, ele coloca fim ao casamento, porque na lei civil brasileira, o casamento termina pela morte ou o divórcio. Então, esses institutos passaram a ser regulamentados e hoje, vamos dizer, a crítica de grande parte da doutrina é que o legislador ele acabou ressuscitando, né, professora Rose? A separação judicial, que para muitos já estava acabada, já não existia mais. Mas continua existindo o instituto e as partes podem optar se querem se divorciar ou simplesmente se separar judicialmente ou administrativamente. Ok. Eu achei interessante na sua fala, professora, eu queria remeter essa pergunta à professora Rose Pereira. Não é uma imposição de você optar pelo divórcio ou até a separação, não sei se poderia também a separação no cartório, não é uma obrigação, é uma faculdade, não é verdade? Exatamente. Porque às vezes o leigo,
o mesmo acadêmico de direito, ele acredita que, olha, se estão presentes todos os requisitos para que o divórcio, a separação, o inventário e partilha sejam feitos extrajudicialmente através da lavratura de escritura pública, que isso obrigatoriamente tem que ocorrer. Isso não é verdadeiro. Na verdade, as partes podem optar em fazer judicialmente ou extrajudicialmente, desde que, né, lembrando que para o extrajudicialmente, ou através de lavratura de escritura pública nos cartórios de notas, tem que estar presentes aquelas exigências impostas pelo legislador. Todos têm que, né, estar de acordo com a partilha, com o divórcio ou com a separação. Não pode ter interesses de incapazes. Então, dessa forma, ele pode tanto ir para a via judicial quanto para a extrajudicial. Lembrando que a extrajudicial, obviamente, apresentado toda a documentação, ela é algo, né, a lavratura dessa escritura ela é rápida, é algo, né, mais célere, até porque não passa por várias etapas, né, ou procedimentos que vai acontecer no processo judicial. Por exemplo, se tem interesse de incapazes, ou, né, interesse de menor, é obrigatória a intervenção do Ministério Público, né, que é o fiscal da ordem jurídica. Então, o processo em si vai demandar mais tempo, por N razões, né? Enquanto que o extrajudicial não, ele é mais célere, desde que apresentar toda a documentação na forma em que exigida, né, você já sai divorciado. E lembrando que aquela escritura, gente, ela tem a mesma força da sentença que decretou o divórcio, a separação. Ela serve para averbação, né, todas as averbações ou registros necessários, inclusive para saque de importâncias depositadas em instituições. Serve como alvará, né? Sim. Vai ter essa finalidade também. Você não precisa de ir à justiça para isso. Muito bem. Ela não precisa, a escritura não necessita ser homologada judicialmente, porque senão não teria nenhuma razão de ser, nenhum sentido, né? Iria protelar da mesma Exatamente. forma. E acredito eu que o grande atrativo do divórcio feito extrajudicial é exatamente o tempo, né? A desburocratização desse bem instituto, rápido, né? Da intenção das partes ali. Bem rápido. Professora Rose, quando a gente falou aqui de prazos, quando a gente falou aqui de audiência, quando a gente falou aqui de institutos jurídicos, quando a gente falou aqui de alimentos, agora falamos um pouco sobre a questão da área de família, tudo que é decidido num processo, cabe recurso. Né? Toda decisão que é tomada, caso a outra parte não se dê por satisfeita, ela pode buscar uma nova decisão, uma revisão daquela decisão. Falando um pouco agora, então, sobre esse contexto de um dos tutelados não ficar satisfeito com uma decisão interlocutória ou com uma decisão terminativa de mérito ou não dentro de um processo. Como é que está hoje no Código de Processo Civil, no novo CPC, essa questão de recursos? Nós continuamos tendo os mesmos recursos, alguns recursos foram suprimidos, foram alterados. Como é que está isso? Na verdade, né, os recursos foi retirado do rol de recurso o agravo na forma retida e os embargos infringentes. Então, hoje nós temos o agravo de instrumento, né, apelação, agravo de instrumento, aí veio compor o rol o agravo interno, recurso especial, extraordinário, recurso ordinário, embargos de divergência. Então, nós temos esses recursos que estão previstos lá no rol do artigo 994 do Código de Processo Civil. E aí, veja bem, antes nós temos sentenças, decisões interlocutórias e acórdãos. As decisões interlocutórias, que são aquelas decisões, né, que não colocam fim ao processo, que resolvem incidentes que vão acontecendo no curso do processo, elas eram combatidas ou através do agravo retido, que era a regra,
e, excepcionalmente, do agravo de instrumento. O agravo retido não existe mais. Então, em relação a essas decisões interlocutórias, o que o legislador fez? O artigo 1015, ele traz um rol de decisões interlocutórias que são agraváveis por instrumento. O rol, né, ele não se encerra em si mesmo, porque nós temos no Código, de uma forma pontual, outras decisões que, por questões de praticidade, ainda que elas aparentemente tenham a natureza jurídica de sentença, o recurso é um agravo de instrumento. Por exemplo, numa decisão parcial de mérito, né, se decide parcialmente o mérito, então, na verdade, contra aquela decisão não poderia ser apelação, porque o processo vai continuar em relação ao que não foi objeto de decisão, então teria que ser um agravo de instrumento. E para aquelas decisões interlocutórias aí, que eram agraváveis na forma retida, o legislador deixou, ou seja, contra essas decisões, não vai se operar a preclusão, ou seja, o juiz indeferiu uma prova pericial, eu não posso usar o agravo de instrumento, não é isso? Então, o parágrafo 1º do artigo 1009 diz que contra essas decisões não vai ocorrer o instituto da preclusão e que elas poderão ser deduzidas em sede de apelação, quando da apelação, de apresentação de apelação, ou em resposta ao recurso de apelação, se a parte não apelar, como preliminar. Como preliminar, você vai discutir isso em preliminar de apelação ou de resposta à apelação. Com relação a não se operar a preclusão, veja bem, o que acontece? No processo trabalhista, quando lá as decisões interlocutórias não são recorríveis de imediato, então eu não tenho a figura do agravo de instrumento para combatê-las. Mas lá existe uma figura chamada protesto, quando eu não concordo com a decisão, o juiz indeferiu uma contradita, né, indeferiu o depoimento pessoal da parte que foi requerido, ou uma prova, eu tenho que protestar, eu tenho que deixar registrado no termo ou por petição a minha discordância em forma desse protesto. Aqui no processo civil a gente não tem essa figura. Mas olha só, de acordo com o que a gente tem estudado, né, com o que a gente tem visto, na questão doutrinária mesmo e até mesmo na prática, é que no momento em que essa decisão interlocutória for proferida, em que eu não posso utilizar o agravo de instrumento, eu devo sim manifestar a minha discordância, de alguma forma, para que posteriormente, quando da decisão, da sentença, da interposição do recurso de apelação ou de resposta ao recurso de apelação, eu possa me reportar, né, a isso, ou seja, me insurgir contra aquela decisão que ocorreu há mais tempo em preliminar da apelação. E aí vem novamente a questão da cautela. Em que momento, como que a jurisprudência vai se posicionar sobre isso? Então, todas as decisões interlocutórias, que ninguém se insurgiu contra ela de nenhuma forma, elas poderão ser suscitadas em preliminar de apelação? Então, por conta disso, né? Então, se você foi para uma audiência, você contraditou a testemunha e o juiz entendeu de indeferir essa contradita ou de deferir a contradita, conforme o caso, a parte inconformada com essa decisão deve manifestar ali, em audiência, naquele momento, o seu inconformismo, que não concorda, as razões pelas quais não concorda, não é um agravo retido, tá? Não tem essa figura, correto? Realmente para possibilitar a discussão posterior de alegação de um cerceamento de defesa, né, quando da interposição do recurso de apelação. Acho interessante que a gente percebe que existe a teoria, mas a prática ela é sempre muito importante, né? A gente ter esse toque, essa dica de um profissional que está acostumado com aquela situação, inclusive para instruir os mais novos aí que estão entrando no mercado, para que não tenham nenhum prejuízo processual e assim não fiquem prejudicados também na sua imagem. Nós encerramos o programa hoje, né? A gente encerrou falando sobre recursos, né? Que de fato é aquilo que põe fim
a uma discussão judicial. É interessante que a gente conseguiu fazer o bloco encerrando com recurso. Que é o último livro, último ato, né? O livro último lá livro do Código de Processo do Código de Civil Processo hoje, Civil. né? Muito interessante. Eu tenho certeza que você que está aí nos assistindo aprendeu um pouco mais, né? A nossa intenção aqui, é claro que não é esgotar o tema, como a professora Rose bem disse aqui no começo, é muito pouco, um programa só para a gente discutir. Essas discussões são feitas e continuarão sendo feitas e com certeza traremos aqui essas discussões para vocês aqui. O programa Questão de Direito fica por aqui. Eu agradeço a professora Luciana, agradeço a professora Rose e até uma próxima oportunidade.